O sistema financeiro é crucial para o desenvolvimento econômico de qualquer nação. São as decisões de investimento que ditam o ritmo da produção, gerando empregos e riquezas para o país. Mas o que acontece quando esse sistema não está bem estruturado? Quais são as consequências para a economia e para a população? Sistema financeiro e atividade produtiva é o tema de hoje do Viver Ciência. A atividade produtiva compreende todas as tarefas executadas pela classe trabalhadora, seja na indústria, na construção civil, no campo, no setor de serviços. São todas essas tarefas que alicerçam o crescimento econômico de um país. Quanto mais desenvolvido o setor produtivo, mais rica é a nação, mais rico é o país, maior é a economia, maiores são as possibilidades de resolver os problemas econômicos do país. Portanto, a função do setor produtivo, o setor produtivo não é mais uma coisa que faz parte da economia. O setor produtivo é a base, é o alicerce, é o fundamento da economia, é o ponto de partida para a criação da riqueza. Para que a produção ocorra, são necessárias decisões de investimento por parte dos governos e da iniciativa privada. O que produzir, quanto produzir e o que fazer com o resultado da produção. Esses investimentos devem ser planejados com base nas demandas da população. Na esfera pública, os investimentos, os recursos são usados para promover o bem-estar da população. E na esfera privada, o que guia a decisão do investimento é a busca pelo lucro, é a perseguição do lucro, que é a lógica normal de um sistema econômico que é baseado no mercado e na expansão do dinheiro. Então são esses dois elementos diferentes que guiam a tomada de decisão dos agentes que têm a responsabilidade de usar os recursos para gerar e para rodar o setor produtivo. O problema acontece quando as decisões de investimento não favorecem a produção e a população, mas sim interesses de grupos específicos. É o que acontece no Brasil, onde o sistema financeiro é completamente desvirtuado. É por esse motivo que passam décadas, geração após geração de trabalhadores em todos os países, inclusive aqui no Brasil, passam trabalhando sem que eles atinjam os seus objetivos de bem-estar, de saúde, de educação de qualidade. Então isso é um sinal de que o sistema financeiro no Brasil ele é na verdade um sistema de captura e de suga do trabalho dos brasileiros. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre o sistema financeiro e a atividade produtiva. Nossos convidados são o doutor em Economia, professor e vice-coordenador do curso de Ciências Econômicas da UFG, Everton Soto Tibiriçá Rosa, e o estudante de Ciências Econômicas da UFG, Gustavo Tavares de Oliveira. Bem-vindos ao Viver Ciência. Olá, muito obrigado pelo convite. Olá, obrigado pelo convite. Bom, a gente, como sempre, começa nosso bate-papo com as dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Jai. Quando se ouve falar em sistema financeiro, logo se fala em especulação. O que é especulação? Especulação é aposta, né? Nossa economia é caracterizada pela incerteza no futuro, né? Como ninguém sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, a gente tende o quê? Tende a apostar em alguns cenários para ganhar dinheiro, né? O sistema financeiro é onde isso mais se alastra, né? A atividade produtiva tem suas apostas, só que ela tem certas regularidades, tem contratos, né? A gente monta institucionalmente estabilidade para não ficar o quê? Especulando a todo momento. No setor financeiro é onde o dinheiro tem mais liberdade para o quê? Exercer apostas, né? Na produção, né, as decisões nos levam a um benefício mútuo. No sistema financeiro, para um ganhar, alguém tem que perder, né? Então a especulação ela é perigosa quando ela é a atividade mais incentivada numa economia. Ok, próxima pergunta na tela. Meu nome é Rafael e eu gostaria de saber de que forma a taxa de juros mexe com a economia. Então, a taxa de juros, ela nada mais é do que o custo do dinheiro, né? É quanto alguém que empresta dinheiro vai receber por ter abrido mão da liquidez, né? É o custo de oportunidade. Então, se a taxa de juros, por exemplo, que é a taxa básica de juros da economia, ela está muito alta, ela acaba se tornando muito atrativa
para especulação financeira, como o professor Everton disse, e pode acabar desestimulando o investimento, dado que o agente econômico que vai realizar o investimento torna-se mais vulnerável, vê mais atratividade para a especulação financeira, para comprar ativos financeiros mais rentáveis, dado uma taxa de juros alta, que no Brasil, por exemplo, é uma das mais altas do mundo. Ok, próxima pergunta na tela. Meu nome é John Lennon, queria saber por que a estabilidade política está atrapalhando a economia do Brasil. O que acontece, né? Então, incerteza é uma característica das economias, né? Ninguém sabe o futuro, né? Então, normalmente, os empresários, o governo, as pessoas que tomam decisões de investimento, de comprar sua casa, fazer uma operação de empréstimo, tem que o quê? Tem que fazer uma aposta e, de outro lado, tem que o quê? Levantar os recursos para honrar, né, esses compromissos que elas estabelecem, né? O que acontece? A instabilidade política é mais uma fonte de incerteza na nossa economia, né? Então, o que acontece? A gente espera que o Estado seja uma fonte de estabilidade, né, nesse cenário de incerteza. E aí, com a estabilidade política, o Estado se torna mais um fator, né, que perturba as expectativas dos agentes e dificulta as decisões produtivas, né? Então, por isso que a instabilidade política é algo que deveria ser evitado justamente para a gente poder cuidar das outras instabilidades que já tem na economia normalmente. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo desenvolvido na UFG que evidencia as consequências das reformas econômicas propostas pelo governo. E no quadro Casulo de Ideias, as irmãs Ana Lu e Lana explicam o que o governo federal pode fazer para equilibrar as finanças públicas. Ele pode trabalhar mais. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre sistema financeiro e atividade produtiva. Nossos convidados são o economista Everton Rosa e o estudante de economia Gustavo Tavares. Em 2016, o governo federal conseguiu aprovar no Congresso uma política de contenção de gastos em diversas áreas. E agora tenta fazer passar uma reforma trabalhista e outra previdenciária sob a justificativa de sanear as contas públicas para que o Brasil recupere a capacidade de investimento e volte a crescer. Mas um estudo coordenado pelo professor Everton aponta que o resultado dessas medidas pode ser justamente o contrário, pode travar o setor produtivo e, consequentemente, o crescimento econômico. Vamos conferir a reportagem. As reformas propostas pelo governo se distanciam e muito da boa teoria econômica. Essa é a constatação do projeto Finanças Públicas, Economia e Cidadania, desenvolvido junto aos alunos do curso de Economia da UFG. Toda a forma como tem sido vendida essas reformas, então reforma trabalhista, reforma da Previdência, a teto dos gastos, é como se fosse uma forma assim, isso aqui é garantia de que vai haver crescimento econômico, ou é condição necessária. E isso está longe da realidade, está longe da boa teoria econômica, que é aquela focada na produção, focada no quê? Que as pessoas possam ter uma vida digna, né? Possam viver com o fruto do seu trabalho, né? E ela vai na contramão das principais lições do século XX, que é o enfrentamento à Grande Depressão, o enfrentamento à Segunda Guerra Mundial e a consolidação de um estado de bem-estar social nos principais países do mundo. Então, não tem nada de sólido nessas reformas. Os pesquisadores alegam que o argumento do governo federal de que as finanças públicas estão desarrumadas é falacioso, porque leva em conta apenas os gastos, ignorando as receitas. O Estado poderia tributar mais a propriedade e as operações financeiras, ou seja, a parcela mais rica da população, mas opta pelo endividamento público, recorrendo a empréstimos com altas taxas de juros, privilegiando justamente os mais abonados. Só que a gente identificou no projeto que o quê? Nossa carga tributária são os mais pobres que pagam e a classe média. Então, nós temos uma série de atividades produtivas, mas sobretudo financeiras, que são subtributadas, né? Então, a gente vê que o esforço
O esforço fiscal é feito pela camada pobre da população via tributos indiretos, é feito pela classe trabalhadora, pela classe média. Aí elas passam todos esses recursos para o Estado, e o Estado, porque ele está funcionando com uma lógica financeira, o que ele faz? Em vez de redistribuir esses recursos de impostos em serviços, ele acaba o quê? Redistribuindo os impostos que os pobres pagam em remuneração de taxa de juros da dívida pública. Então, o Estado, que deveria redistribuir a riqueza e a renda, ele está concentrando a riqueza e a renda. Esse mecanismo está se tornando insustentável, já que a arrecadação está em queda. E seria essa a real razão para as reformas defendidas pelo governo: continuar alimentando o sistema financeiro privado em detrimento da produção, da geração de empregos e do crescimento econômico. A solução para tirar de fato o país da crise estaria em uma maior justiça tributária. Só havendo mais justiça tributária, a questão do déficit e a questão da dívida pública já seria contornada. Havendo mais justiça tributária, até o crescimento econômico ele tem mais chance de acontecer. A intenção das reformas de verdade não é sanear as finanças públicas, ou seja, eliminar um déficit público e eliminar o endividamento público. Essa não é a intenção. A intenção é privilegiar o esquema de geração de dívida pública, porque dívida pública é riqueza privada. Professor Everton, para que haja o crescimento econômico é preciso estimular a atividade produtiva, não é isso? Sim. E o endividamento público não gera atividade produtiva? Não, o endividamento público ele pode financiar a atividade produtiva, né? Então, um dos pontos importantes da dívida pública é que ela é um instrumento, né, do Estado moderno, e se ela for utilizada para financiar investimentos, financiar obras que melhoram a produtividade da economia, a eficiência da economia, aí ela pode ter um impacto positivo na atividade produtiva. Agora, o que nós estamos vendo aqui é uma ciranda de endividamento público não lastreada em investimentos públicos ou investimentos privados, né? Estamos falando de geração de dívida para pagar dívida, né? Então, na década de 80 nós tivemos uma ciranda financeira com dívida pública e inflação, nós estamos de novo com uma ciranda financeira aqui, né? Dívida pública e juros altos, né? Professor, e o Brasil destina aí 44% do orçamento para pagamento da dívida. É de longe o maior gasto, né, do governo. Isso. Vamos explicar então para quem ainda não entendeu como que funciona, como surge a dívida pública. Sim, independente da situação das receitas e despesas do Estado, né, o Estado ele deve emitir dívida pública para regular a liquidez da economia, ou seja, regular a alocação do dinheiro na economia. Então, se ele acha que tem uma pressão inflacionária, ele pode utilizar dívida pública para pegar esse dinheiro e postergar a utilização desse poder de compra pelo público, né? Então, como surge a dívida pública? Então, o Estado emite os títulos, ele toma emprestado recursos, né? Então, só um exemplo que talvez seja mais fácil: durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra emitia títulos públicos, os Estados Unidos também, por quê? Tirar poder de compra da economia para que as pessoas não gastassem durante o esforço de guerra. Então, essa é uma forma do Estado se financiar? Sim, é uma forma do Estado se financiar, é uma forma do Estado regular o uso do dinheiro na economia, né? Então, a dívida pública tem esses dois papéis, né? Dificilmente a gente vai encontrar o papel em que o Estado está se endividando porque ele está quebrado ou porque está gastando demais. Isso é mais do ponto de vista do mito do que da realidade. Dívida pública é um instrumento de política fiscal, monetário, né? E ele pode ser uma fonte importante de financiamento do Estado, né? Financiamento do investimento, né? Evidentemente, é o que interessa, né? Gustavo, vocês afirmam que essas reformas propostas pelo governo, elas têm tudo para alimentar, né, a estagnação econômica, mas não é só isso. Elas também podem provocar aí graves impactos sociais. Que impactos são esses? Ela pode acarretar em graves impactos sociais porque essas políticas de austeridade, tal como foram feitas na Grécia, elas têm impacto direto em algumas políticas públicas, principalmente saúde, educação, segurança. E se o que já era ruim tem o seu recurso cortado, tende a ficar ainda pior. Por exemplo, na área que a gente tem mais contato, que é a educação, 80% da inovação
e pesquisa no Brasil é feita em universidades públicas, por exemplo. E se a gente tem menos aporte financeiro para isso, tende a piorar a situação da educação no Brasil. Isso para não dizer sobre a saúde, sobre o Sistema Único de Saúde e etc. Essas medidas, então, já foram testadas em outros lugares? Sim, já foram testadas. No caso da Grécia, é um exemplo? Sim, já foram testadas sem sucesso, né? E até o FMI tem mudado de posição, né? E tem incentivado desde 2014 a volta do gasto público em investimento de infraestrutura, né? Mesmo recorrendo a endividamento público, né? Então, essas reformas são regressivas porque, né, principalmente no Brasil, é um país que a população está crescendo ainda, está envelhecendo. Então, nós estamos falando de um congelamento, né, de recursos, né, para as políticas públicas para uma população que está crescendo e tem cada vez mais necessidades. Então, é altamente regressivo do ponto de vista social. Saúde é feita com dinheiro. Se você corta recursos de saúde, pessoas morrem. Então, a educação, questão... Gustavo destacou da inovação, né? É um país nosso onde a inovação está centrada, né? Basicamente nas universidades públicas. Aí você congela o gasto de educação, como é que esse país vai continuar inovando, sendo que o que nós já inovamos ainda é insuficiente para dar dinamismo para a nossa economia. Então, do ponto de vista social, é importante sempre associar ele com o econômico, né? O investimento transforma a economia. E, para ele acontecer, precisa muito de ação do Estado também, né? Para enfrentar os desafios e as maiores incertezas. Então, se a gente não está gerando investimento, não está gerando renda, não está gerando emprego, o Estado acaba tendo que ser mais assistencialista. E aí, o que acontece com essas reformas? Nós não estamos nem fazendo a ação do Estado, a ação econômica do Estado, e estamos reduzindo, inclusive, a ação assistencialista. Então, é regressivo, economicamente e socialmente, né? Ok, o Viver Ciência faz agora mais um intervalo rapidinho. Continue com a gente. Fique ligado, o Viver Ciência volta já. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é Sistema Financeiro e Atividade Produtiva. Não é fácil entender tudo o que vem acontecendo com a economia e as finanças brasileiras nos últimos tempos. Mas e se a gente comparasse as receitas e gastos do governo com as receitas e gastos da nossa própria casa? Será que fica menos complicado? Nós fizemos o teste com as irmãs Ana Lu e Lana, de 8 e 6 anos de idade. Vamos conferir o resultado. Casulo de Ideias no ar. Eu me chamo Ana Lu e eu tenho 8 anos. Eu me chamo Lana e eu tenho 6 anos. Ana Lu, na sua casa, pensando em você e sua família, quais são os gastos que vocês têm? Para comprar algumas coisas, para comprar conta de água, gás, luz, pagar a cantina da nossa escola. E quem paga essas contas? Meu pai e minha mãe. Aí paga com dinheiro. O que acontece quando o dinheiro dos pais em geral, ele não é suficiente para pagar todas as contas da casa? Eles vão ao banco. E fazem o que no banco? Sacar mais dinheiro. Mas quando não tem dinheiro para sacar no banco? Eles usam o cartão. Aí passa no crédito? Que tipo de coisa na sua casa você acha que vocês poderiam cortar ou reduzir pensando nessa ideia de que o dinheiro não dá para pagar tudo? Eu acho que alguns brinquedos, roupas muito caras e doces. E que tipo de coisa você acha que não dá para cortar? As contas de água, gás e luz. E agora pensando no governo, né? A gente estava falando da sua casa, das contas da sua casa. Mas o governo, né, o presidente, ele também tem muitas contas para pagar, né? Quando o governo diz que o dinheiro não está sendo suficiente, como que ele pode conseguir mais dinheiro? Ele pode trabalhar mais. Em que tipo de coisas você acha que o governo poderia economizar? Comida. Que tipo de coisa você acha que não pode sofrer corte de jeito nenhum?
Em qual área não pode faltar dinheiro? Nas escolas, nos trabalhos, um monte de coisa. Professor Everton, então, concorda com as meninas? Elas estão sabendo, né? O que é essencial e o que é supérfluo, né? E até onde cortar, né? E basicamente as nossas reformas, elas têm mostrado que o que é supérfluo é justamente as funções do Estado e não a questão da dívida pública e da sua elevada taxa de juros a nível internacional, né? Então, basicamente, o nosso doce aqui está na dívida pública, né? Só que a nossa reforma é para cortar no essencial e não no supérfluo. Então, as meninas estão corretas aí, né, na questão das prioridades e que tem itens que não devem ser cortados, né? Educação, por exemplo, é um deles, né? Trabalho, né? E investimento, esse é importante também, né? Talvez uma ponderação, né? A única diferença, por exemplo, da casa é que o Estado decide quanto ele ganha, enquanto os pais estão com orçamento limitado. Ou seja, esse é um agravante a mais para as reformas, sabendo que o Estado tem essa flexibilidade para mexer enquanto ele ganha, né? Então, é pior ainda. Gustavo, como a gente disse, o assunto não é fácil, né? E é por isso que vocês mantêm aí um boletim para ajudar a esclarecer a população sobre todas essas questões econômicas. Fala pra gente que boletim é esse. Justamente, o boletim que a gente desenvolve, publica mensalmente, chama-se Observatório do Banco Central, e é uma oportunidade para a gente aplicar o que a gente aprende em sala de aula, um projeto de extensão, né? É mais uma etapa do nosso projeto de extensão, e serve também para popularizar o conhecimento em economia e deixar essas discussões populares acerca do tema de economia mais críticas, né? A população está mais informada, mais nutrida de dados para incrementar essas discussões populares. Quem quiser ter acesso então a esse boletim, onde que ele está disponível? Está disponível no site da nossa faculdade, www.facilufg.com.br. Ok. Professor, a classe política ela parece disposta a passar essas reformas, né? O teto dos gastos foi aprovado, né, no ano passado, a reforma trabalhista já passou pela Câmara dos Deputados, está para ser analisada pelo Senado. O que a população pode fazer diante desse cenário? Sim, imediatamente a população tem que manifestar o seu descontentamento, né? Evidentemente de forma civilizada, né? Mas ela tem que mostrar que ela está insatisfeita, né? As pessoas têm que conversar sobre política. As pessoas têm que se esclarecer quem são os políticos que estão por trás dessas reformas. A que partido eles pertencem? O que eles estão ganhando com isso, né? Então, as pessoas têm que se conscientizar disso, né? Mostrar seu descontentamento e há tempo, né? Vai haver algum tempo, né? E uma resposta é eleitoral, né? As pessoas têm que aprender a votar, né? Porque esse congresso que está aí foi a população brasileira que elegeu, né? Um congresso onde tem grandes interesses econômicos sendo representados por conta de financiamento de campanhas. A população elegeu. Hoje ainda, né, temos uma democracia e podemos exercer nosso direito no voto. Só que esses políticos que estão lá são nossos representantes. A população tem que pressioná-los, tem que ligar, tem que mandar e-mail, tem que se manifestar, né? Em última instância, ainda a gente pode recorrer ao voto. Agora, se a população não se mostrar indignada com a perda dos seus direitos, nós vamos continuar pagando uma carga tributária da magnitude que pagamos e ainda tendo menos serviços, né? Menos qualidade ainda. Então a população tem que acordar, né? Acho que essa questão da polarização, direita e esquerda, isso aí tem que parar e as pessoas têm que reconhecer, todo mundo paga impostos e a gente quer o quê? Um retorno para isso. Então essas reformas não são razoáveis desse ponto de vista, né? Ok, fica aí ao alerta então. E assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Everton Rosa, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. Gustavo Tavares, obrigado pela participação. Muito obrigado, eu que agradeço. E obrigado também a você que nos acompanha pela TV e pela internet. Esse episódio já está disponível no nosso Facebook e em breve também vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!